Beleza, equipe Killer, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para estar explicando para vocês como é que funciona a regra do break no Killer. Bem, existem três situações onde normalmente você estará passivo de tomar um break do seu adversário. E quais seriam essas situações? 1. Quando você está aplicando um autocombo. 2. Quando você está aplicando um linker. Ou 3. Quando você está aplicando um finisher. E o que seriam esses três fatores? Bem, o autocombo é quando você vai aplicar uma sequência no seu adversário e você aperta um botão uma única vez e o seu char ele aplica 2 ou 3 hits no seu adversário, sendo que você só apertou no botão de ataque uma única vez, como no exemplo que eu vou demonstrar a seguir. O que eu fiz aí com o Fugori? Eu pulei em cima dele dando uma voadora no A e em seguida apertei no Y uma única vez. Mesmo apertando no Y uma única vez, o Cinder aplicou 3 hits de soco no Fugori. Então isso é um autocombo, que é aqueles 2 ou 3 hits de golpe que o teu char aplica, sendo que você apertou no botão uma única vez. Os outros golpes saem no automático. Beleza? Esse é o autocombo. Agora, o que seria o linker? O linker é aquela conexão que te permite aumentar a quantidade de hits numa sequência. Ou seja, quando você aplica um autocombo no seu adversário, no meio da sequência, o linker ele permite que você, depois de aplicá-lo, lógico, aplique um novo autocombo no seu adversário, como no exemplo que eu vou fazer a seguir. Esse movimento que eu fiz com o Cinder, depois dos 3 primeiros socos que ele deu, onde ele dá tipo uma mãozada no Fugori e depois solta um foguinho com a mão, isso é o linker. Depois que eu faço esse linker, o jogo me permite que eu aplique mais um autocombo no meu adversário, como eu vou fazer a seguir. Ó, lá vem mais outro autocombo. Beleza? Sem esse link no meio, o link ele funciona como uma espécie de ponte entre autocombos. Ou não necessariamente autocombos. Entre combos normais, mesmo se não fosse um autocombo, se você estiver aplicando uma sequência sem estar utilizando autocombo, apertando no botão ele aplicando apenas um hit, em seguida aplicar o link, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu estou falando sempre em autocombo para ficar mais fácil de entender. O link ele funciona como uma ponte entre autocombos. Então o que significa? Que eu não posso aplicar 2 autocombos seguidos. Eu apertei, por exemplo, uma vez aqui no Y ele deu 3 socos. Se eu apertar no Y de novo, ele não vai dar mais 3 socos no Fugori, a não ser que eu execute um link no meio. No meu caso que eu fiz foi o link do frente trás L do Cinder. Aí sim, no autocombo, linker, autocombo de novo. Então essa que é a função do linker. Beleza? E agora o finisher. Bem, o finisher, como o próprio nome diz, é aquele movimento de finalização de sequência, normalmente de 3 ou 4 hits, que a maioria das vezes joga o adversário para cima. Todos os personagens do Killer possuem cerca de 4 finishers ou finalizações, do jeito que eu vou fazer aqui com o Cinder. Viu aí? Essa bicicleta que jogou o Fugori para cima é o finisher do Cinder. Aliás, um dos finishers dele. Ele tem mais 3 no caso. É importante ressaltar que existem algumas exceções, algumas pouquíssimas exceções, em que o seu adversário ele não vai estar conseguindo aplicar um combo breaker em um linker, em umas raras exceções bem específicas. E a outra exceção que é importante ressaltar é que em finishes que sejam aplicados na forma de ghost, não estará passivo de breaker. Então quer dizer, um ghost finisher ele não pega breaker, não aceita. Beleza? Bom, agora que eu já expliquei para vocês os movimentos que podem te deixar passivo de tomar um combo break do adversário no decorrer de uma sequência, agora eu já posso explicar como é que funciona a regra do breaker propriamente dita. Beleza? Vamos lá então. A regra do breaker é bem simples e fácil de memorizar. O que você precisa lembrar? Se você estiver recebendo
um autocombo, um linker ou um finisher do seu adversário em botão fraco, você vai ter que quebrar aplicando break em botão forte. Se você estiver recebendo um autocombo, link ou finisher do seu adversário em botão forte, você vai quebrar aplicando break com seu personagem em botão médio. Se você estiver recebendo um autocombo, link ou finisher do seu adversário em botão médio, você vai quebrar aplicando um breaker com seu personagem em botão fraco. O que isso significa na prática, usando como exemplo o Cinder? Todo mundo que joga Killer sabe que o Cinder, o break dele é aplicado em chute, mais especificamente Oriuse no chute, sendo que ele possui 3 chutes: R, que é o chute fraco, B, que é o chute médio, e A, que é o chute forte. Então, supondo que o Fulgore está me aplicando ali uma sequência, ele utilizou um autocombo apertando em botão fraco, no caso o L ou o R. Ele usou um desses 2 botões para me aplicar um autocombo. Então, como é que eu vou quebrar um autocombo que está sendo aplicado em botão fraco? No caso do Cinder, que o break dele é Oriuse no chute, eu vou estar aplicando, no caso, com Oriuse no A, que é o chute forte. Por quê? Na regra do break, o forte quebra o fraco. Então vamos supor que o Fulgore está usando aquele linker dele, que ele solta aquele laser no olho, que é um link que é aplicado em botão forte, que é melhor para trás A. Então como é que eu quebraria esse linker do Fulgore? O que quebra o forte na regra do break? O médio. Então se ele está me dando aquele laser que é melhor para trás A, que é um botão forte, eu vou estar dando break na cara dele com Oriuse no B, que é o botão médio do Cinder, o chute médio. O médio quebra o forte. Vamos supor agora que o Fulgore está me dando um finisher em botão médio. Como é que eu vou quebrar esse finisher dele? Ele está aplicando o botão médio, aplicando um break, dando um Oriuse no fraco, sim, que é o Oriuse no R, porque o fraco quebra o médio. Essa é a regra do Killer, a regra do break do Killer. Então, resumindo, como é que fica da forma mais simplificada possível? O forte quebra o fraco quebra o médio e o médio quebra o forte. É só isso que você precisa lembrar. E óbvio, o que eu expliquei no começo. Em que momento você pode aplicar? No momento que você está recebendo um autocombo, no momento que você está recebendo um linker, só que como eu falei, tem algumas raras exceções específicas, ou no momento que você vai receber um finisher, também tendo aquela exceção que eu falei do finisher ghost. O ghost finisher ele não aceita break, mas basicamente nesses 3 casos, repetindo: forte quebra o fraco quebra o médio e o médio quebra o forte. É só isso que vocês precisam lembrar. Beleza? Essa é a regra do break no Killer. Bom, agora que eu já terminei toda a explicação para vocês a respeito de como funciona a regra do break no Killer, há mais um tópico que eu queria comentar com vocês aqui rapidamente, ainda a respeito desse assunto, que no caso seria o Ace Combo Breaker, que eu acredito que todos ou a maioria de vocês conhece a respeito desse item. Eu vou explicar para vocês rapidamente como é que a gente ativa o Ace Combo Breaker e para que ele serve no jogo. Vamos lá. Existem 2 formas de você ativar o Ace Combo Breaker no jogo. Quais seriam? Primeiramente, primeira opção, você pode vir aqui nas opções de jogo e ver aqui, ó, na partezinha que está destacada em amarelo agora, que eu botei em cima, onde está Ace Combo Breaker Off. Eu posso apertar para o lado e deixar ela ativado como opção 1. A outra forma de ativar o Ace Combo Break, que é a forma que é até mais popular, é quando você está ali na tela de versus, pouco antes de começar o combate propriamente dito, você aperta para baixo Start. Então, são essas 2 formas de você ativar o Ace Combo Break: nas opções do jogo ou para baixo Start na tela de versus.
Agora, para que serve esse combo break no Killer? Vamos lá. Conforme eu estava explicando agora há pouco a respeito das regras do combo break no Killer, onde eu vou repetir aqui rapidamente e resumidamente como é que funciona. O forte quebra o fraco quebra o médio e o médio quebra o forte. Só repetindo aquilo que eu já havia dito para vocês anteriormente. E o que ativar esse combo break altera nessa situação? Altera bastante, porque facilita muito. Uma vez que você ativa esse combo break, toda essa regra de break que eu acabei de explicar, não exatamente toda, mas toda que eu quero dizer em relação aos botões, tipo, se você está recebendo um golpe no botão tal, você tem que dar o break no botão tal, se é no outro botão tal, você tem que quebrar no outro botão tal. Essa situação toda que é derrubada, vai tudo por água abaixo. Mas não a questão de que você só aplica ou recebe um break em caso de autocombo, linker ou finisher. Isso aí não muda, isso aí é inalterável. O que muda é a questão do botão, essa questão do forte quebra o fraco, fraco quebra o médio, médio quebra forte. Isso aí vai tudo por água abaixo quando você ativa esse combo break. Por quê? A partir do momento que você ativa esse combo break, você vai estar podendo utilizar qualquer um botão para dar um break em qualquer botão que o teu adversário estiver utilizando para aplicar o autocombo, linker ou finish. Por exemplo, voltando lá, tomando o Cindy que eu estava usando agora há pouco como exemplo. Vamos supor, o Fugori está lá me aplicando um autocombo em botão forte, no ar, por exemplo, que é o chute forte. Antes de ativar esse combo break, pela regra normal do break, eu só poderia quebrar esse autocombo dele em botão médio, no caso Cinder, Horiuse no B, que o combo break dele é Horiuse e o botão médio que dá Horiuse dele é o B, Horiuse no B. Mas a partir do momento que eu ativo esse combo break, eu posso dar break nesse autocombo do Fugori, que ele está aplicando o botão forte no caso A. Eu posso dar break dele dando Horiuse no B, no A, no R. Tanto faz, qualquer um dos três chutes que eu utilizar, eu vou poder dar o break do meu adversário. Então é para isso que serve o Ace Combo Break. Ele é um facilitador de break. Quando ele está ativado, você não precisa nem pensar. Qualquer botão que você utilizar do seu chá para aplicar o break no seu adversário, independente do botão que ele estiver utilizando, claro, desde que ele não esteja utilizando em você um combo inquebrável, você vai quebrar todo o combo quebrável dele com toda a facilidade do mundo. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Vai ficar fácil demais você para quebrar o combo dele. A não ser, como eu falei, que ele esteja utilizando um combo inquebrável. Aí não tem jeito. Beleza? Então é para isso que serve esse combo break, como facilitador. E só ressaltando que nos torneios de Killer Online, ou esse combo break, ele é proibido, bem como no nosso torneio de Killer Offline, também é proibido. Lógico, se em partidas casuais, desde que os dois jogadores estejam de comum acordo, que não haja problema, pode usar tranquilamente. Eu, por exemplo, não vejo problema nenhum cara querer usar esse combo break contra mim, até porque não vai funcionar, porque eu jogo praticamente só usando sequências inquebráveis, então não vai fazer diferença nenhuma. Mas em torneios geralmente é proibido. Beleza? Era isso aí que eu tinha para falar a respeito do Ace Combo Break. Então valeu, falou!